Olha só, tem uma decisão do Supremo Tribunal Federal que mexe diretamente com a vida de milhares de servidores públicos aposentados no Brasil. A gente está falando da súmula vinculante 55, que veio para botar um ponto final na discussão sobre um benefício bem conhecido, o auxílio alimentação. Vamos entender direitinho o que ela significa. A grande pergunta que essa súmula veio responder é bem direta. Um servidor, depois de anos de trabalho, quando se aposenta, ele continua tendo direito ao auxílio alimentação? Parece simples, mas essa dúvida gerou muita, mas muita discussão jurídica até chegar numa resposta definitiva. Pois é, depois de muitas análises em várias instâncias, o Supremo Tribunal Federal bateu o martelo. E a conclusão que eles chegaram não deixa nenhuma margem para dúvida, como a gente vai ver agora. E tá aí a resposta, sem rodeios. A súmula vinculante 55 diz que servidores inativos, ou seja, os aposentados, não têm direito ao auxílio alimentação. Essa é a regra final que vale para o país inteiro. Mas por quê? Para entender essa decisão, a gente precisa olhar para a natureza desse benefício. E a chave para entender tudo isso está numa diferença jurídica que é fundamental. É a distinção entre o que a lei chama de indenização e o que ela chama de remuneração. Parece um termo técnico, mas na verdade é bem simples de sacar a diferença. Então, o ponto crucial é o seguinte: remuneração é basicamente o salário, o pagamento pelo serviço que foi feito. E é com base nela que se calcula a aposentadoria. Já a indenização, como o próprio nome sugere, serve para indenizar, para reembolsar um gasto específico que o servidor tem justamente por estar trabalhando. Pensa no transporte para o trabalho ou na alimentação durante o expediente. Isso não é parte do salário. Com essa diferença bem clara na cabeça, a lógica do Supremo Tribunal Federal fica muito mais fácil de entender. A decisão toda se baseia em classificar o auxílio alimentação em uma dessas duas caixinhas. E aqui está o raciocínio do próprio STF, tirado dos julgamentos que formaram a súmula. O tribunal entende que o auxílio alimentação é uma verba indenizatória. A palavra-chave aqui é exclusivamente ao servidor em exercício. Ou seja, se o objetivo é cobrir o custo de uma refeição durante o trabalho, não faz sentido pagar isso para quem não está mais trabalhando, certo? E só para não restar nenhuma dúvida, verba indenizatória é isso. É um valor para compensar um gasto pontual necessário para a pessoa poder executar sua função. Não é um bônus, não é um aumento de salário, é um reembolso. E justamente por ter essa natureza, não se incorpora no valor da aposentadoria. Ok, a teoria ficou clara. Mas como é que isso funciona na vida real, no dia a dia? Vamos ver um caso concreto em que essa regra foi aplicada e fez toda a diferença. Bom, aconteceu o seguinte. Uma prefeitura, através de uma lei municipal, decidiu que o auxílio alimentação ali teria caráter de remuneração. Com isso, eles passaram a pagar o benefício também para os servidores aposentados. Era uma interpretação que batia de frente com o que o STF entendia. E o que aconteceu? O caso claro foi parar no Supremo. O STF agiu rápido, aplicou a súmula 55 e simplesmente cassou, anulou a decisão do município. Isso mostra a força da palavra vinculante. Não é uma sugestão, é uma ordem. Todos os tribunais e a administração pública são obrigados a seguir, garantindo que a regra seja a mesma no país todo. E essa uniformidade é importantíssima. Quando uma súmula é vinculante, ela não é só uma orientação, é uma regra. O objetivo é evitar que a mesma questão seja decidida de jeitos completamente diferentes em cada canto do país. Imagina a confusão. Isso traria uma baita insegurança jurídica para todo mundo. Certo, depois de ver a regra, a lógica e um caso prático, vamos resumir as informações mais importantes para a gente guardar de toda essa análise. Resumindo a ópera, a lógica é bem direta. Auxílio alimentação é indenização, não salário. Por isso ele só é pago para quem está na ativa, para cobrir um custo do trabalho. E como consequência, não é incorporado na aposentadoria. O ponto central é criar uma linha bem clara entre o benefício que compensa uma despesa do trabalho e a renda que é fruto de uma carreira inteira de serviço. Isso tudo acaba levando a gente para uma reflexão final um pouco mais ampla. A decisão do STF é técnica, baseada na lei, mas ela toca num ponto mais profundo. Qual deve ser o papel dos benefícios no serviço público? Eles devem ser só para cobrir custos do dia a dia do trabalho? Ou deveriam também fazer parte de um reconhecimento maior por uma carreira toda dedicada ao Estado? Fica aí uma pergunta que vai além da lei e entra no campo da filosofia da administração pública.